Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tudo bom? Olá. Seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não só isso, um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que tinham, que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação.
Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou da bem. senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Eu não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Bom nome Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Olha. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Para o senhor ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa
em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade? Porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com a criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos, porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar força. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Como é que o senhor vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja, como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema. Na época da Idade Média, a gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. Isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso... Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo? É interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso para alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Victor. O terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão
teísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive, tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, uma inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé também na existência, por acaso, da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100 trilhões de células, mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A, T, C, G tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé na visão de mundo cristã, a meu sentir, exige a razão. Meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa, né? Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava para a igreja católica para acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo e eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe o mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E essa carta é uma carta aberta, não é uma carta dirigida a uma igreja específica, porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor em seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das Escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deva ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito nenhum. Sabe? Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem. Vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidências. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Assim. Eu acho simples, é a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, no cristianismo, nós buscamos isso. E Deus não é material. Deus é imaterial. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. Eu acho que é muita abstração. Eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material está aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de conhecimento na época, de que
não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Se você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que você pegar, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia, os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, a gente pode falar, segundo a lei termodinâmica, universo de expansão, com o telescópio Hubble, própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente, mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir e, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e o universo. Quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir, como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta para isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas o senhor acha que o senhor tem que ter alguma resposta para fechar essa Não, visão eu posso do não mundo? ter, eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas. Não é falho. Bateu a maioria, acabou de levantar mais uma. Demorou. Perdão. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato ou estupro. 1, 2, 3 e... Sem Deus não temos. Com Deus temos. Sim, Deus é a base, a fonte de toda moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o senhor se Deus não existe? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o senhor se insurge contra a injustiça? Com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total segurança que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, vamos citar os alemães. Era errado? É, mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto. E já achavam que era certo. E mesmo assim ainda falava que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade, isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. Mas é a doutrina. Porque todo mundo cresce com o pai e mãe sempre falando: olha, isso é errado. Olha, isso está correto. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar então, uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há o mal ou o bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe Deus com essa legislação moral, porque ele mesmo que sabe de tudo, ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque ele deu livre-arbítrio. É a possibilidade de você amar ou não. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Mas no momento... Para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. Mas o livre-arbítrio, ele não quer dizer você tem liberdade de fazer o que você quiser. Eu não tenho liberdade de voar, eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Né? Como vocês mesmos falam, Deus diz, se você cometer pecado aqui na Terra, você vai para o inferno. Isso não é uma forma de controlar a humanidade. Elas
pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. Essa pessoa se segue. Stalin no ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: algo só é bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa faça ou deixe de fazer algo com base na lei, mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, que foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de todas as coisas... Isso é interessante, isso é uma questão de teologia, não é a questão de moralidade, porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como lhe explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer, por que essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta se aceita e outra não? É errado. De conhecimento. Seja do que for, mas por que o senhor acha que é errado? Sempre procuram saber o porquê. Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Mas se Deus ama todo mundo como a si mesmo... Muito bom, valeu. Obrigado. 1, 2, 3 e... vai. Nossa! Então, o amigo trouxe a fala aí e o senhor disse que só é possível, por exemplo, ter uma passeata LGBT onde o país onde existe um cristianismo, porque o cristianismo permite que isso aconteça. Sendo que isso é uma informação incorreta, porque nós aqui no Brasil, nós vivemos um estado laico, onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Em todos os países que o senhor citou, países árabes, países asiáticos, onde eles vivem em um país que só a religião deles é permitida, tudo que eles acham incorreto é caçado. Então, se eu vou a um país islâmico e faço uma parada LGBT em um país islâmico, se o islamismo não concorda com isso, eles o atacam, porque não existe um Estado laico nesse país. Se eu vou a um país árabe, mesma coisa. Se eu vou a um país asiático, apesar que hoje nós temos países asiáticos que já são mais abertos, que vivem de certa forma um Estado laico, inclusive esses países que vivem de certa forma um Estado laico, são países com a maior curva de ascensão econômica, ou seja, quando você deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce porque as pessoas desenvolvem, porque o preconceito, ele perde a força. Eu estou concordando com tudo que você está falando. Nós temos que defender o Estado laico. Agora, o Estado laico é a conquista do cristianismo. Esses países onde tudo é possível, que o senhor está dizendo, são países de matriz cristã. No Oriente Médio, o mais livre qual é? Onde é que tem passeata gay no Oriente Médio? Israel. Visão judaica. Na China, tem passeata lá? Tem, porque a China hoje, ela se abre muito mais. Na Rússia, o homossexual não pode nem ter expressão. Onde é que tem essa liberdade? País de matriz cristã. Eu sou a favor do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Então, nós somos o defensor número 1 do Estado laico. O Estado laico é importantíssimo. E aquele ladrão que foi Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, o cristianismo genuíno, senão pelo convencimento.
Hoje a gente só vive um Estado laico, ou em países onde a gente realmente do Estado laico, não porque o cristianismo permite, e sim porque o cristianismo perdeu força em guerras, em movimentos geopolíticos que aconteceram, onde países que defendem a liberdade. Então você é a favor do Estado religioso cristão? Não, eu sou a favor de um não é porque país onde o Estado é neutro, mas ao senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu, o cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo no inferno, porque as pessoas estariam caçando qualquer que fosse contra a sua devida opinião do que você acha certo. É um dado. É como a amiga falou. É um dado. Você Só tem a sua verdade e nós temos as nossas. Existe uma verdade. A gente pode discutir com base nas evidências qual é. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. Antes o cristianismo é barbárie, isso é um dado, isso é história. E outra coisa, a sua defesa do Estado laico, eu estava aqui aplaudindo. Sou a favor do Estado laico. E um dado histórico é que só existe em países de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, nunca um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio porque eles não conseguiram causar a dominância. Então pronto, é minoria. Porque onde se consegue, ela é aplicada. Então tem que ser resgatado. Se sua tese é de que o cristianismo perdeu força, perdeu guerra, tem que ser resgatado. Então tem que ter até cota para cristão. Foi o nosso tempo. Essa vez. Cara. Valeu, queridão. O quinto tema é: o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Como é seu nome mesmo? Beto. Começar discordando disso, né? Falar sobre essa questão de... Porque se concordasse, ia você tá não aqui. faz nem sentido, realmente. Eu acho que a gente vê tanta barbárie assim em nome do cristianismo, e eu entendo que pessoas não são cristianismo, mas o cristianismo é formado por esse amontoado de pessoas, né? Por mais que tenha vindo de um ser superior, como você acha. E a gente vê tanta coisa acontecendo, e você fala sobre o Estado ser laico, isso ser uma vitória do cristianismo, né? Uma conquista do cristianismo. E você fala muito sobre países de matriz cristã. E aí eu já discordo de ti, que eu acho que o Brasil não é um país de matriz cristã. Quando a gente pega a palavra matriz, né? Não foi do cristianismo que veio o Brasil. Quando ele foi invadido brutalmente, ele já tinha aqui os nossos povos originários, que tinham as crenças deles, ou seja, o Brasil não é um país de matriz cristã. Isso, todo o Ocidente é de matriz judaico-cristã, matriz cristã. E, inclusive, a África, por exemplo, 95% da África ou é islâmica ou é cristã. A África negra, que é a África subsaariana, é quase, em sua totalidade, cristã. Então, muitos dos povos indígenas aqui que não eram cristãos, mas muitos são hoje. Existem muitos índios que são cristãos. Agora, nunca é por imposição. Hoje em dia, você tem a expansão do cristianismo nos lugares em que ele é mais combatido, e sempre foi assim. Mas você também não concorda que maioria não significa matriz? Você acha que o Brasil é de matriz o quê? As pessoas que estavam aqui quando... Sim, mas a matriz do nosso país é o quê? É a crença que os povos originários tinham. É panteísta? Então o Brasil é um país de matriz panteísta? Eles eram politeístas, certo? Então você acha que o Brasil é um país de matriz politeísta? Acredito que seja, porque quando ele foi invadido aqui e os nossos povos originários foram açoitados e obrigados a serem cristãos, eles acreditavam no Deus Sol, eles acreditavam na deuses da natureza, enfim, eu não vou entrar no mérito do que eles acreditavam, mas não era cristão. A nossa discordância tá, o que faz um país ser de matriz cristã ou não é a religião dos povos originários, né? É a religião que fez com que houvesse essa possibilidade de desenvolvimento. Por exemplo, os índios, em grandes etnias, eles matam crianças que nascem albinas, por exemplo. Aquelas etnias que estão abrindo para os valores cristãos não estão fazendo mais isso. Eu imagino que você não ache correto enterrar uma criança que nasce albina. Isso é errado. Assim como eu também não acho correto Deus mandar matar as crianças que zoaram um cara que era careca. Tá. Onde foi que teve? Não tem isso na Bíblia? Eu não sei. Onde é que tem isso? Queria saber. Tem os ursos que matam... Você zoou o cara que era careca. Não tem uma questão, né? É que eu não lembro quem é a pessoa da Bíblia. A questão vamos centrar na questão. O cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. E por que eu digo isso? Porque todas as manifestações de pensamento encontram nos países de matriz cristã a possibilidade de desenvolvimento muito maior que encontram em qualquer outros países.
islâmicos, ateístas. E você acredita que o desenvolvimento, então, ele é pautado na crença cristã? Graças à crença cristã, que é uma religião que não se expande de acordo com a Bíblia pela força, mas pelo convencimento, é que todas as visões de mundo são respeitadas. Não é dizer que todas as visões de mundo são verdadeiras. É dizer que o direito que eu tenho de expressar a minha opinião é o mesmo direito que você tem, Beto, de expressar a sua opinião. Mas para saber se a minha opinião é verdadeira ou a sua é verdadeira, nós temos que buscar as evidências. Agora, o erro está em achar que tolerância é dizer que seja lá o que você acha é verdadeiro. Isso não é tolerância. Tolerância é nós defendermos que nós devemos ter a segurança de nós expressarmos a nossa visão de mundo, como nós estamos aqui, de maneira respeitosa, eu colocando minha visão de mundo e você colocando a sua visão de mundo e cada um trazendo argumentos muito, muito importantes. Todas as demais religiões, você tem escadas para você subir e ir até Deus. O cristianismo não, basta que você queira. A visão cristã é tão radical, que diz que o Deus, criador dos céus e da terra, é que vem até você. É impressionante demais. Tem um escritor chamado C.S. Lewis. Ele dizia assim, olha, se fosse para inventar uma ficção, eu não inventaria o cristianismo. Isso só pode ser realidade. Desculpa, vamos pausar? Obrigado, viu, Beto? Muito bom. Eu ia dizer, rapaz, me perdoe. Sabe o que eu ia dizer para você? Deus abençoe. Prazer. Prazer. Cássio. Eu sou uma pessoa que eu passei por algumas religiões, né? Só nunca peguei as religiões do Oriente, porque eu nunca viajei pra lá, nunca... Mas de todo um pouco eu li alguma coisa. A Bíblia em si, ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino, que era credor de um deus pagão, e nós não era vivo na época, pra dizer se era ou não era. Em termos de caráter... Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter, vai de cada um. Se tu quiser matar, se tu quiser ir pro crime, se tu quiser fazer alguma coisa errada, isso é intolerância sua ali. É uma tolerância sua ali. A Bíblia em si, eu já começo a derrubar ela porque ela não é um livro sagrado. Ela é um livro montado. Ela é um livro onde o Deus do Velho Testamento é um Deus invejoso, é um Deus ciumento, é um Deus que... Você está pressupondo que Deus existe, né? Não. Porque Deus pode existir e não ser da forma que você gostaria que ele fosse. Então me prove Deus. Me prove Jesus que está voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. É muito importante, porque muita gente diz assim, Deus não existe porque Deus não é assim, não é assim, não é assim. Acontece que Deus não é da forma que nós gostaríamos que ele fosse. Assim como você não é da forma que eu gostaria que você fosse, ou eu não sou da forma que você gostaria que fosse. Imagine você dizer para sua esposa, uma pessoa dizer para a esposa assim, eu só amo você se você for da forma que eu gostaria que você fosse. Isso é extremamente desrespeitoso para a esposa, o que dizer em relação a Deus. Então, o fato de você identificar um Deus, que é um problema de teologia, você identificar um Deus que não é da forma que você gostaria que ele fosse, nem de perto é uma prova para a inexistência de Deus. Não, eu não cheguei na minha pergunta final. Não, o que eu gosto é assim, são objeções as suas objeções, como a de todo mundo que chegou aqui, são objeções do coração, cara. Sim. O que achou foi antes? Tava tímido. Não. Agora pode se soltar. Demorou muito. Eu sei. Ele vai falar o tema e pode ser. Eu vou voltar? Tá. O sexto e último tema é Deus criou o universo. Então, prazer, Cássio. Tássios. Então, a minha pergunta é simples. Dentro da Bíblia, como vocês denominam ela ser um livro sagrado, que para mim ela não é, aonde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão. O tema é Deus criou o universo? Isso. Não, eu vou chegar lá. E um Deus assassino, né? E um Deus covarde, que como ele tem o poder... Ele é o majoritário. Ele pode tirar nossas vidas. Para ele ser tudo isso, cara, ele tem que existir, isso. Cara. Deixa eu só terminar a minha pergunta para você entender. Mas para ele ser tudo isso, ele tem que existir, isso, cara. Calma. Você não existe, senão você não vai entender. A Bíblia, o Deus deturpado, que alguns religiosos, a maioria hoje, é da intolerância, pregam o Deus do Velho Testamento, um Deus ruim. Quando passa a metade da Bíblia para o Novo Testamento, esse Deus, ele se torna um Deus de amor. O Deus, ele mudou, entendeu? Antes, ele era
um Deus covarde, um Deus ciumento e um Deus mentiroso. Então, como você me explica esse Deus, a diferença desse Deus dentro da Bíblia, entre aspas, que é sagrada, entre aspas? A Bíblia revela um Deus do Antigo Testamento que se revela progressivamente até o Novo Testamento. A Bíblia não tem contradições, tem contradições aparentes para as quais há solução. E, segundo lugar, 95% da sua fala pressupõe a existência de Deus. O seu problema não é de ateísmo ou teísmo, é um problema de teologia. Você está tentando entender quem Deus é, através da revelação que é a Bíblia. Então, quando nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, através dela e do estudo das Escrituras, nós vamos saber quem Deus é. Em relação à criação do universo, aí realmente é impressionante. Existe um verbo em hebraico, que é o verbo bara. No capítulo 1 de Gênesis, só aparecem 3 situações. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:27 é a criação do homem, 1:21 é a criação dos animais almáticos e 1:1 é a criação do universo. O Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Você veja que essa tese com o uso do verbo bara é uma tese revolucionadora. Por quê? Porque o verbo bara é criar, mas não é criar de qualquer maneira. É criar a partir do nada. Muitas línguas antigas faziam uma distinção entre esses dois tipos de criar. Em latim tem criar e crear. Em hebraico tem também, que é bara, que é criar a partir do nada, e asa, que é criar a partir de algo que já existe. Um pintor, por exemplo, exerce uma função de altíssima criatividade, mas não é bara. Por quê? Porque ele cria a partir do que já existe. A tinta, o pincel, o quadro, a tela. Então, bara é criar a partir do nada. Veja que a ordem é interessante, ó. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. O tempo pode existir sem o espaço, mas o espaço pressupõe a existência do tempo. Isso, a ciência explica isso. Explica isso. A matéria pressupõe o espaço. Essa tese de que tudo veio existir a partir do nada, ela ficou única da Bíblia por mais de 30 séculos. Todos os demais livros diziam que o universo existia desde sempre, até que, em meados do século passado, por exemplo, a ciência se rendeu à Bíblia, ao dizer que o universo veio a existir a partir do nada. Ou a teoria do Big Bang, que a gente está falando de origem do universo aqui, é a rendição da ciência à teologia. A teoria do Big Bang, quando vem dizer, como as escrituras estavam dizendo há mais de 30 séculos, de que o universo e tudo que existe veio existir a partir do nada. Peraí, Cássio, desculpa. Dá pausa ali, por favor. A maioria levantou a mão. Cássio, obrigado, amigo. Alto nível suas colocações. Assim. Palmas para Cássio ali. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio a existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio a existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio a existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou isso tudo. Mas não pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Evidências. Sim. Princípios, por exemplo,
o nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de 1 chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não ser que a gente não concorde com a matemática. Existe um princípio da matemática chamado... É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com você. Você é da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que 1 chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é 1 chance em 10 a 138. A matemática já diz que 1 chance em 10 a 50 é impossível. 1 chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. 1 chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então, assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente, é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Exatamente. Então, assim, sua verborragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me explicou exatamente. Verborragia eu acho um termo tanto agressivo. Eu estou lhe mostrando aqui argumentos com base nas evidências e na matemática. Sim, claro. Acho que verborragia é uma expressão já de uma agressividade desnecessária. Não foi isso que eu quis dizer. Foi uma expressão, assim, de uma forma, não é radical, mas uma forma... expressiva que você quer me dizer isso. Onde Deus entra nisso tudo? Aí que eu quero chegar, porque quando me apresentar essa figura, me apresentar o cristianismo, eu era criança, eu pensei, poxa, mas isso não tem muito fundamento, entende? É aí que eu quero chegar. Mas a sua experiência pessoal... Essa minha expressividade de dialogar com você é essa questão que a gente está aqui, né? Por que essa vertente de que tudo é voltado só para o cristianismo, esse comando, essa liderança no mundo? Por que não existem outras possibilidades de nós conversarmos e aquele estilo de vida, aquela outra religião também legal, que a gente pode somar. Só porque essa imposição feita pelo cristianismo de que tudo a gente temos que servir, né, a um Deus que nós ateus não acreditamos nisso. E por que a imposição de que não existe um Deus? Porque eu acredito exatamente nisso pelo fato de que... Porque essa imposição tão brutal de que não existe Deus. Eu posso chegar para esse microfone e falar, microfone, por favor, eu preciso de um emprego, você me ajuda, porque está tudo aqui dentro. Tem um Deus interior que tudo sabe, que tudo vê, que tudo resolve. Eu não preciso olhar para cima e me rebaixar, sendo que eu sou uma entidade, você é uma entidade, todos nós somos uma entidade. Então nós temos poderes superiores e não ficarmos abaixo de alguém que se diz superior, que foi criado. Fique à vontade. Isso só é possível fazer, inclusive, no cristianismo. Que em outros lugares, se o senhor for ter uma visão muito diferente, só vai ser torturado. O cristianismo lhe dá essa opção. Não, discordo de você. De repente, outras religiões, não. Em nenhum momento... São mais amáveis, digamos, né? Em nenhum momento eu estou dizendo que o senhor não pode fazer isso. Eu defendo que cada um vai viver da forma que entender. O que eu estou dizendo aqui é que há evidências na origem do universo para Deus. Essa é a questão. Que um Deus imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinito, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide, extremamente poderoso porque criou tudo a partir do nada e ainda digo mais, extremamente inteligente porque alinhou essas 122 características para que a vida fosse possível. Então essa é uma evidência de Deus. Daishonin, que foi quem criou o budismo, ele não é tão importante quanto Deus, por exemplo. Cadê as evidências? Cadê as evidências que Deus existe, por exemplo? Até agora você não me mostrou nada. Mas o que eu estou lhe dizendo, o que é que a cosmologia... O que é que a cosmologia contemporânea diz? Vou dizer novamente, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o seu futuro. Sim, exato. Decide, extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, extremamente inteligente, porque alinhou as 122 características. Isso são evidências. Tem um lance interessante assim, Gandhi fez tanto sobre a Terra, Madre Teresa de Calcutá, até os grandes esportistas, por exemplo, eu adoro o Michael Jordan, para mim ele é uma entidade. Isso tem a ver com a origem do universo. Por exemplo, você vê o Ayrton Senna, o Kelly Slater no surf, os caras que fizeram diferença na humanidade. Eu acredito nas pessoas que fazem diferença na humanidade, porque eu posso me espelhar neles. A Serena e a Venus Williams, que são as tenistas, as primeiras negras a ganhar o Wimbledon, Grand Slam, etc., ganharam vários, elas são seres superiores, porque elas saíram absolutamente do nada e ficaram, assim, como celebridades. Nós tivemos um presidente então, acho que é legal. no Brasil, 100 anos antes de Obama, quase, né? 1910, Nilo Peçanha, presidente negro no Brasil. Os escritores brasileiros, por exemplo, sabe, fazem uma diferença. A gente pode falar sobre isso. Se quiser abandonar a questão do universo, não tem problema. A gente fala sobre outros temas, literatura. Não, é que eu estou querendo fazer uma comparação da criação do universo com Deus. Eu estou colocando pessoas aqui
que se transformam como seres superiores que podem chegar até a existência de Deus, entende? Mas o Michael Jordan, eu acho que ele é uma entidade. Eu acredito no ser humano. Eu não acredito numa pessoa que fica lá em cima que falaram para mim que é onipresente, que é sensacional. Fica à vontade, né? A pessoa pode crer Essa é a nossa questão. Quiser. Eu sou a favor que a pessoa crê no que ela quiser. Mas o que eu estou falando aqui não é nada com base no que eu creio. Eu não usei nenhum momento aqui. É assim porque eu creio. Vocês viram falando isso? É assim porque eu acho. É assim porque eu tive essa experiência. Nenhum momento eu falei isso. Eu estou lhe dando evidências da cosmologia contemporânea. Agora, se eu tenho uma experiência pessoal subjetiva de vida, de crer que Michael Jordan vai virar Deus, não sei o quê, fica à vontade. A Serena Williams, inclusive 2 atletas de quem eu gosto muito, embora eu prefira Larry Bird, que conseguia jogar sem pular. Podemos falar sobre basquete daquela época, mas se for falar sobre o universo com bases em evidências, não que eu creio, eu não tenho nenhuma crítica à sua crença pessoal. Agora me falaram, quando eu era criança, tinha um carinha lá em cima de barba branca, com um avental branco, etc., com uma sandália de hippie. Eu tô dizendo assim, que a causa é imaterial. Ele pegou umas pedrinhas e jogou no universo e fez Saturno, fez Plutão. Eu falei, puta, não é possível que alguém tá me contando essa história, entende? Isso não tá na Bíblia, né? Não, claro que não. Isso tá nas vozes da minha avó Manuela, que me apresentou o catolicismo. Eu falei, não é possível. Mas fez em amor, né? A nossa questão aqui é entrar num consenso a partir disso, entende? Não é que a gente esteja inexpressivamente assim atuando contra alguma coisa. Mas a gente quer entender por que existe esse pensamento por parte de vocês. Não é que nós sejamos uma outra classe social mais desenvolvida, menos desenvolvida. Pois é. Traz uma cerveja aí, por favor. Agora, 2 candidatos a ser Deus, Michael Jordan e Serena Williams é um dos maiores mesmo, na minha opinião.